Bom dia, a paz do Senhor a todos nessa manhã. Queremos desejar a todos um dia de muita paz, de muita alegria e felicidade entre cada um de vocês, junto com seus familiares. Que Deus abençoe esta manhã e mais uma voz da Palavra de Deus. Queridos, quero ler aqui em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Bom, o que é ouvir a voz do pastor? Comumente nós pensamos em ouvir a voz do pastor porque a voz do pastor ela é mansa, né? A voz do pastor ela é calma, né? A voz do pastor é uma voz que traz uma certa um senso, né? Um sentimento de paz interior, de calma, né? E também, claro, né, que vai ser uma voz que vem trazendo princípios, né, morais, princípios éticos. E aí nós vamos pensando que seja essa a voz, né, do pastor. Uma voz, né, muito suave, uma voz muito doce, é o nosso pensamento, né? Mas o que é realmente ouvir a voz do pastor? Claro que nós estamos falando aqui a voz tanto do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, como também ouvir a voz dos nossos líderes, né? Mas, para nós entendermos o que é ouvir a voz do pastor, o que é discernir essa voz para a voz maligna, né? Nós precisamos ler bastante a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, né? Ter um espírito de sensibilidade, né? de noção, né? Da palavra de Deus. Temos que ter intuição dessa palavra do Senhor, né? Talvez em algum momento, aqui vamos falar a respeito de casais, o casal pode estar vivendo um certo conflito, um certo momento difícil, que esses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, e aí os casais estão dentro de casa, isolados, né, confinados, e aí passam a ter mais instantes, né, mais ideias, trocadas entre si, e qual é o momento certo em que nós devemos ouvir essa voz do nosso pastor, discernir essa voz do nosso pastor, né? Para que tenhamos não a razão, porque nós não temos razão quando estamos trocando, né? Eu tenho a razão, você tem a razão, e puxando sempre para si, para nós mesmos. Como nós podemos saber qual é a voz realmente do nosso pastor? Nós só vamos saber a voz do nosso pastor à medida que nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Eu vou aqui contar dois fatos, né? Dois fatos verídicos, verdadeiros, tá? Que realmente ocorreram na vida de alguns irmãos aqui, tá? E aí os irmãos vão perceber, vão mais ou menos entender aí o que é ouvir a voz do pastor. O primeiro fato é que alguns já conhecem, né? A irmã que servia ao Senhor, né? Na caminhada da fé cristã, servindo a Deus, né? E o seu marido não queria saber de Cristo, não queria saber do Evangelho, né? E tinha alguns vícios, né? E esse vício da bebida levava a ter a sua esposa muito sofrimento, né? Muita dor, né? Muita preocupação, lutava sozinha com os filhos, né? E ainda tinha que cuidar dele quando chegava nas madrugadas, né? Chegava bêbado, vomitando, né? Às vezes trabalhava, às vezes não, né? E tinha um certo costume disso, né? E ela sofria muito. Então, ela sempre orando, pedindo a Deus que Deus pudesse um dia
da salvação, né, a ele, e ele sempre vivendo essa vida. Por fim, ele resolve então, né, entender e compreender de que ele a fazia sofrer muito, e ela estava sofrendo muito. Em um certo dia ele sóbrio, depois de alguns anos, ele vai falar com ela. Essa é a primeira voz que precisamos discernir. Olha só a voz dele. Não é a voz, não é o tom da voz, mas é o que a palavra, né, descreve, o que a palavra traz o sentido. É bem compreensível e entendido que qualquer irmã pudesse dizer, né, não, tá certo, realmente eu devo fazer o que ele está dizendo. E o que ele disse foi que ela realmente era uma serva de Deus e que ela merecia um esposo melhor e que ela encontraria esse esposo na igreja e que ele não era o esposo ideal para ela, né, que deveria realmente deixá-la, né, por lhe causar tantas e tantas dores assim, né, durante muitos anos. Né? Então essa é uma voz que parece ter um princípio ético, um princípio assim meio que correto, né? Ele mesmo ter pensado assim, né? Mas essa não é a voz que entrou dentro do coração da sua esposa para que ela pudesse dizer, isso é Deus falando. Olha, Deus está falando, né? É a voz de Deus, é a voz do Senhor falando por ele, né? E, e eu tenho base bíblica nisso, né? Que a palavra de Deus diz que se ele quiser deixar, ele pode deixar. E amém, a irmã não peca, né? Porém, ela tinha os filhos, né? Tinha os filhos, e aí não poderia deixar, pegar, né? E outro, arrumar outro esposo. Aquele era o pai dos filhos dela. E ela amava ele mesmo assim, né? Qual é que era o real desejo, o anseio dela? Era que ele deixasse essa vida e passasse a servir a Deus, né? Aceitar Jesus Cristo e andasse do lado dela. Isso seria a maior vitória dela. A vitória dela não seria ele deixá-la, abandoná-la, né? E ela ter que arrumar um outro esposo. Né? Isso não era a vitória dela, isso não era o que ela esperava que Deus fizesse, né? Então, ela entendendo que essa não era a voz do seu pastor. O testemunho conta, né, concluindo que ela disse que não, que ele era pai dos filhos dela, que ele era quem ela amava, né, e que não a deixasse. E ela continuou orando, continuou pedindo a Deus, continuou chorando. E no final, né, ela conta que estava na igreja quando um certo domingo ele entrou e depois do apelo feito, ele aceitou Jesus Cristo, né? E hoje, creio eu, continuam servindo juntos ao Senhor. Então, ouvir e entender o que é a voz de Deus, né? A voz de Deus não é aquela que traz um pensamento que vai nos beneficiar, né, de tal forma que venha trazendo algum sentido, né, de coisa correta, de coisa verdadeira. Não é. É segundo a palavra de Deus. É o que Deus quer na sua vontade. É o que Deus quer, né, na sua palavra. É o que Deus realmente, né, quer que aconteça. E como a palavra de Deus diz, Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra, né, com o sofrimento do ímpio. Antes que ele se converta, né, e seja perdoado e seja curado. O outro testemunho também, esse também é bem interessante, né? Agora é o esposo que serve a Deus, o esposo que está na igreja e a esposa não quer, né, servir a Deus. E aí ele passa também, como é de costume, a orar, né, a jejuar, se consagrar, a clamar, a suplicar, né, a chorar. E aí ele está orando quando ele ouve, né,
uma voz, né? Uma voz que diz assim, por ele, né, ser muito maltratado por ela, por algumas razões, né, alguns desrespeitos, né, e aí ele passa a ouvir essa voz no momento de oração, né, e aí nesse momento de oração a voz é mais ou menos assim, né, você é o líder da casa, você é o responsável pela casa, você é que deve dar o exemplo, você que é o sacerdote, você não pode deixar que as coisas fiquem dessa maneira, os seus filhos vendo a maneira como você é tratado. Isso acontece muito, irmãos. Isso acontece demais dentro dos lares. Vamos já falar outro ponto, né? Que isso arrasta-nos, isto leva-nos para outro ponto da palavra de Deus. Tá? E aí, o que acontece? Ele ouve essa voz de que ele é o líder. O homem dentro de casa ouve a voz de que ele é o senhor do lar. Né? E essa voz diz para ele que ele tem que se impor. Ele tem que se levantar, ele tem que colocar as coisas no lugares, ele tem que mostrar o seu valor. E aí o que é que acontece? O homem se levanta ouvindo essa voz, né, e vai em direção, né, bem dizer, ao seu algoz, em direção ao seu inimigo ou inimiga no pensamento dele, né, para querer feri-la fisicamente, né, maltratá-la fisicamente, né, trazer cicatrizes. Porém, ele ouve uma outra voz que é: filho, se tu realmente me amas, tu não vais pecar. E assim, ele sabendo discernir a voz, uma voz que parece que é boa, que é certa, que é correta, né? Que é padronizada por esse mundo, né? Corrompido por meias verdades, camuflados, né? Com verdades embrulhando mentiras, né? E aí ele vai tentar fazer da forma que ele acha que é que o mundo está dizendo, né? Vamos já comentar a respeito disso daqui. E aí o que é que acontece? Quando ele sabe discernir a voz entre amar a Deus, servir a Deus e não pecar contra Deus, é não pecar contra o Senhor, né? Não pecar contra o Senhor, amando a sua esposa. O que é que acontece? Ele vai e volta a orar, volta a chorar, volta a clamar e volta a suplicar a Deus também, da mesma forma que a irmã. E aí entra dentro da igreja, certo dia, né, a esposa desse rapaz e aceita Jesus Cristo também. E aí é feito a vontade de Deus e o desejo de que ele queria realmente, né, mais profundo, né, que ele mais clamava, que era ela servir a Deus junto. Né? E então, ouvir a voz de Deus é isso. Ouvir a voz de Deus é ouvir a palavra de Deus, né? E não ouvir os padrões mundanos, né? As ideias humanas, os conceitos humanos, né? Então vamos tratar agora de um assunto que é mais, num tom um pouco mais avermelhado, vamos dizer assim, né? A palavra de Deus diz aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Queridos, meu amigo, você que está vendo este vídeo, você, esposa, dona do lar, você, casal que
está iniciando, né, uma nova família, um lar, a palavra de Deus, ela é muito verdadeira, né? A palavra de Deus, ela é dos primórdios, ela é antiga, mas não é velha, não é ultrapassada, né? Ela é bem atual. O que é que está acontecendo dentro dos lares? Quando o marido não consegue entender a esposa, quando a esposa não consegue entender o marido, ele a agride fisicamente e ela o agride verbalmente. O que acontece é que a mulher, ela não tem força para trocar com o homem. A força da mulher está nas palavras. Está nas palavras. E aqui nós temos a palavra de Deus dizendo que o esposo ame a sua esposa e que a mulher respeite o seu marido. É algo tão simples, mas parece ser tão difícil por ser tão profundo, né? E hoje os casais não conseguem entender isso, que a parte do esposo, a responsabilidade e o dever dele é amar a sua esposa e ela é respeitar o seu esposo. O respeito e o amor unidos juntos trazem a alegria de um lar feliz, de um lar aconchegante, de uma paz, né? De uma atmosfera de uma paz dentro de um lar, né? E aí, quando não há este amor pela esposa, né? Pela sua esposa, ou seja, em particular, a sua própria esposa, quando passa a dividir o seu sentimento, a dividir as suas emoções, a dividir o seu pensamento, as suas preocupações com alguém lá fora, né? Traz o resto para dentro de casa e quer entregar o resto do que sobrou de atenção, de pensamento, de amor, de carinho, de afeto, quer dar para a esposa, enquanto deixou lá fora, né? Entregou lá fora, né? O amor que era para ter trago para dentro do lar. E a esposa respeite o marido. Respeitar é tudo que um homem quer, o respeito. Parece algo interessante. O homem, ele não quer ser amado, ele quer ser respeitado. Ele quer se sentir valorizado dentro da sua casa, né? Ele quer o respeito para si, de um reconhecimento do valor dele, né? Do que ele representa dentro do lar, né? E aí ele não recebe esse respeito. E quando ele não tem esse respeito, o que acontece? Ele vê que a esposa não tem força para medir com ele, né? E aí ele agride com aquilo que ele tem, que não são palavras, é com ações físicas, trazendo muitas dores, né? Então tudo era uma questão de observarmos nós a palavra de Deus, né? Observe a palavra de Deus, olhe a palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus, né? Concluindo, eu digo que realmente nós continuamos errando, padecendo e sofrendo, porque não temos conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.